Olá, bom dia. Estamos aqui uma vez mais para as Speed Talks da AI Minho, hoje com o Ricardo Fernandes. Ricardo, Olá, bem-vindo. bom dia. Bom dia. O Ricardo é da empresa da Value Date e hoje vai-nos falar sobre um tema, estávamos agora aqui em off a falar, sobre a inteligência artificial, não é? Que é um tema tão atual. Mas vai falar-nos sobre a inteligência artificial e como ela pode transformar os negócios. Portanto, a importância da inteligência artificial aplicada aqui às empresas e como é que as empresas podem ser mais produtivas, mais dinâmicas, aproveitar da melhor forma esta oportunidade que todos temos atualmente. Ricardo, passo-lhe a palavra então. Força. Muito bem, bom dia a todos. Eu vou só começar a partilhar o meu ecrã para ter aqui um pequeno suporte à nossa conversa. E voltar aqui. Está ótimo. Já todos devem conseguir ver. E antes de me apresentar, mostrar um pequeno excerto de uma pequena entrevista que surgiu ontem na Exame Informática, que vem mesmo de encontro ao tema que vamos falar hoje. Portanto, como é que a inteligência artificial vai mudar a produtividade das empresas nos próximos anos. Já começou. Em 2025 prevê-se que, de facto, vai ter um crescimento bastante acentuado e até 2027 vai, de facto, criar aqui uma disrupção no mercado de trabalho com alteração do que é o típico trabalho de um colaborador. Mas vamos aqui só avançar então para o próximo slide. Portanto, eu tenho aqui uma pequena agenda dos vários tópicos, portanto, perceber o que é isto que estamos a falar, portanto, o que é um LLM, que tanto se ouve falar nas notícias, como é que evoluímos até ao dia de hoje, benefícios práticos, casos de sucesso, e aqui é muito importante o que é que define um sucesso, porque implementar um projeto nesta área não significa que seja uma boa forma de resolver um problema. E, portanto, vamos depois continuar com uma implementação prática, ver como é que poderíamos usar estas tecnologias no dia a dia. Considerações importantes, portanto, há notas que devem ter em atenção quando implementam este tipo de projetos. E pronto, e depois concluir. Espero ser rápido para ter tempo para fazer algumas questões e perguntas. E, portanto, quem é que eu sou? Sou o diretor da Value Date, uma empresa que foi criada em 2018 em Viana do Castelo e trabalha a partir de cá, remotamente para o mundo, Portugal e fora de Portugal, dedicados exclusivamente ao mundo dos dados, engenharia de dados e ciência de dados, esta coisa que se fala aqui, data science. Na altura já achávamos que era importante este mundo da cloud e da inteligência artificial e apostamos nessa área e hoje em dia somos reconhecidos como um dos melhores em Portugal e especificamente nesta área de GenAI, ou seja, inteligência artificial generativa ou conversacional, que consegue falar com pessoas. Portanto, mas o que é isto? Portanto, o que é que estamos aqui a falar? Quando se fala em inteligência artificial que fala connosco, estamos a falar num modelo matemático que chama-se um LLM. Portanto, é um Large Language Model. Falamos, hoje em dia ouve-se falar muito na televisão, no chat GPT. Penso que quem vê notícias ouve muito falar na empresa OpenAI, na XAI, que é do Elon Musk. A OpenAI também foi criada pelo Elon Musk, mas já saiu. Portanto, existem muitas, existe agora até a chinesa DeepSeek, que também se ouve falar muito. Outras menos conhecidas, outras mais. Todas as grandes empresas que têm clouds privadas ou públicas estão a produzir os seus próprios modelos. Portugal tem um que é o Amália, salvo erro, que estamos a tentar criar. O governo anunciou no ano passado que iria criar um LLM, um modelo matemático capaz de conversar e conhecer a cultura portuguesa. Qual é o problema de criar estes modelos? É que são muito caros para se criarem. Portanto, envolve muito poder computacional, muitos computadores caros, e, portanto, para terem uma ordem de grandeza, quando sai um novo modelo do ChatGPT, custa em média cerca de 40 milhões para fazer um novo modelo. Portanto, um novo LLM. Portanto, é muito caro e, portanto, nós, empresas que implementamos estes projetos, usamos estes modelos já treinados de empresas conhecidas.
Mas como é que nós chegamos até este momento? Portanto, como é que, de um momento, parece que do nada, o OpenAI, ChatGPT, LLMs começaram a dizer que nos vão substituir. Portanto, o caminho foi de facto muito acentuado. Portanto, até 2018, sensivelmente, ouvia-se falar muito em chatbots, portanto, em sites que havia, que conseguíamos colocar lá o nosso texto e conversar com uma espécie de uma pessoa. Na realidade, esse chatbot já sabia que tipo de perguntas poderia responder. Qualquer pergunta fora daquele contexto, daquelas perguntas que sabia responder, não respondia. Além disso, a resposta era pré-definida. Portanto, se eu dissesse olá, ele iria responder olá. Se eu perguntasse quem és, ele já sabia quem é que era e responderia exatamente aquilo que lhe foi dito para responder. Hoje em dia, com os LLMs, portanto, e depois aqui a partir de 2018, 2020, foram criados algoritmos inteligentes, estes tais LLMs, que conseguem conversar, conseguem gerar texto dinamicamente. Portanto, desde 2018, 2020, que ainda não sabia falar, até hoje foi rapidamente. Portanto, a pandemia acentuou ahm, a mão de obra remotamente para construir este tipo de tecnologias e desde o ano passado, 2023, e cada vez mais acentuado, estes modelos têm vindo a ser mais inteligentes. Aqui o que nós temos aqui como 2023 até hoje, com capacidades multimodais, o que é que isto significa? Significa que o agente, não é, o assistente virtual, além de reconhecer texto, também consegue reconhecer vídeos, ficheiros Excel, PDFs, imagens, ou seja, consegue ler esse tipo de formatos, portanto, esse tipo de imagens, documentos. Até 2003 não conseguia, só conseguia ler texto. Portanto, está cada vez a ficar mais inteligente e com mais capacidades. Como é que funcionam? Portanto, ahm, os assistentes virtuais têm como base, como é óbvio, a componente do LLM, que é a parte do modelo que de facto consegue perceber o que lhe foi perguntado e elaborar uma resposta. A nível de fluxo, pronto, nós temos uma pessoa ou uma aplicação que envia um texto para um agente virtual, um assistente virtual. Portanto, na prática, aquilo que nós temos num website ou num telefone, que agora a maior parte dos call centers tem um assistente virtual a falar connosco, portanto, esse é apenas um formato de interação. Poderá ser através de texto, poderá ser através de voz, mas na prática é só o agente que interage connosco. A inteligência está depois no LLM, portanto, o LLM, o modelo matemático, é que vai pegar nessa informação que recebeu e, importante, o LLM, eu não sei se consigo apontar no ecrã, desculpa, eu penso que se calhar não consigo apontar no ecrã, mas eu queria tentar apontar. Consegue. Ora bem, por acaso não tenho certeza se consigo. Eu vejo a setinha. A ver? Pronto, então perfeito. Vejo, Portanto, sim, o utilizador envia o texto, sim. um agente recebe e envia por LLM, e o LLM, neste momento, possui informação pública. E quando digo pública, é de todo o mundo. Portanto, ele sabe tudo sobre todos, desde que esteja publicamente acessível. E esta é a parte que depois vai tornar as aplicações mais ou menos inteligentes. Portanto, ele consegue responder, falar em todas as línguas, conhece toda a história do mundo, como se fosse uma dicipédia, quando em sei lá, 98, 97, 98 tínhamos as dicipédias, que se tinham aqueles CDs, portanto, nós íamos lá consultar a informação. Hoje em dia vamos a um LLM, a um chat GPT, e ele tem de facto toda a informação que é publicamente acessível. Depois, podemos ou não ligar a informação privada. Portanto, o LLM por si só não consegue chegar a informações privadas, a documentos internos de empresas, mas nós podemos fazer com que ele se consiga ligar a documentos internos e depois, com base no conhecimento de escrita de respostas e na informação pública ou privada que necessita para responder a essa pergunta, vai gerar o resultado final, enviar para o assistente, que depois envia em formato de texto, envia em formato de voz ou envia num formato, porque podemos definir o formato que queremos, e o formato é fala, escreve, envia um documento, envia um e-mail, enfim,
o agente depois trata de o output final, o formato final da resposta, de o preparar e de o enviar. Portanto, este é o processo técnico ou funcional do que é que está por detrás de um assistente virtual. Benefícios práticos para empresas, e aqui são alguns exemplos do que nós já fazemos, já implementámos em alguns projetos, em alguns clientes. Portanto, um assistente virtual está sempre disponível, portanto, não temos de ter pessoas rotativas a fazer turnos, portanto, disponível 24/7, responde instantaneamente a perguntas frequentes ou qualquer tipo de pergunta, na realidade. Portanto, está preparado para, com base numa base de dados do cliente ou pública, responder. Integra documentação para poder elaborar respostas mais assertivas ou mais factuais, de acordo com o cliente onde está. Portanto, pode melhorar a produtividade de empresas com assistência à pesquisa de informação. Hoje em dia podemos usar o Google. E se pudéssemos usar um LLM, um assistente virtual, para pesquisar a nossa própria documentação e daí gerar algum procedimento, alguma documentação adicional. Podemos automatizar tarefas repetitivas, como agendamentos, geração de relatórios, documentos. Podemos elaborar até próprios manuais de descoberta de soluções, e vamos ver até um exemplo disso já de seguida. Em marketing e vendas, empresas que tenham de comunicar com clientes, o LLM pode gerar os textos, portanto, dada uma lista de nomes de clientes, gerar um texto específico para cada um, ou genérico, e preparar o e-mail a ser enviado. Pode pegar em documentos de feedback de clientes, questionários, e analisar o sentimento e os prós e as contras desse questionário. Pode extrair informação de documentos, PDFs, Excel. No que toca à formação e desenvolvimento, portanto, estes LLMs têm informação pública, portanto, têm toda a informação, como se fosse uma dicipédia. Portanto, podem pedir para criar documentos, novas formações de uma determinada área. Portanto, se for uma empresa de formação ou queira fazer formação interna, podem dizer ao LLM que, olha, quero uma formação em cibersegurança ou em inteligência artificial, gera-me um PDF com 10 páginas, com os tópicos detalhados por área, e o LLM vai fazer esse documento. Portanto, de facto, há muitos benefícios, estes são alguns só para não estar aqui a alongar-me no tempo. E tem aqui 2 casos de sucesso, poderia trazer aqui dezenas. Estes são casos de sucesso implementados pela Validate, um na indústria e um na energia. São empresas conhecidas, ocultadas propositadamente. Esta empresa na indústria opera na produção de pasta de papel e tem várias fábricas em Portugal e fora de Portugal, e tem um problema comum na indústria, que é as fábricas operam 24 horas por dia, são fábricas com equipamentos muito complexos, apesar de não parecerem complexos, como têm tapetes rolantes, têm fornos, têm caldeiras, têm unidades de extração. Portanto, cada um destes equipamentos possui um manual, tipicamente em PDF, com mais de 2.000 páginas, com diagramas, arquiteturas técnicas, walkthrough, troubleshooting de erros que podem surgir ou como é que resolver esses erros. E, portanto, se pensarmos que um técnico que está na fábrica ter de passar o seu dia a ler documentos PDFs, e quando estamos a falar em documentos, neste caso, para uma fábrica, tem mais de 200 documentos PDFs com mais de 2.000 páginas cada um destes documentos, portanto, estamos a falar em muita informação, porque são máquinas que, apesar de parecerem simples, têm manuais muito detalhados e extensos. É muito complexo e muito difícil para um operário, um engenheiro que está a fazer a manutenção dessa fábrica ou desse equipamento, ter de ler um documento com tantas páginas para encontrar a solução. Portanto, neste caso, nesta empresa, implementámos uma solução de assistente virtual que sabe e conhece toda a documentação de cada uma das fábricas, e quando o engenheiro, o operário que está na fábrica, tem alguma situação de manutenção ou de algum erro de um equipamento ter parado, vai ao assistente virtual, que integra com, neste caso, com o Microsoft Teams, faz a pergunta: olha, o meu equipamento com este código parou. O que é que devo fazer? E o LLM, o assistente, elabora um plano de ação
com base no diagrama, e apresenta o diagrama, apresenta os passos que deve seguir, com base na informação dos documentos. De notar que o assistente não vai obter a informação que está numa página do documento, ele vai perceber o contexto em que se encontra, qual é que é o equipamento, qual foi o erro que aconteceu e preparar uma resposta. Isto teve bons resultados e vamos ver também de seguida, ou mais à frente, que é importante monitorizar as respostas que são geradas, porque uma resposta errada ou meia certa não vai funcionar num ambiente produtivo, não é um ambiente de uma fábrica a funcionar. Portanto, esta solução ficou implementada e, de facto, tem tido bastante sucesso, porque a alternativa era consultar documentos manualmente e era, não vou dizer inviável, mas era demorado e complexo para uma pessoa que está no dia a dia na fábrica. Do outro lado, aqui na área da energia, uma empresa, neste caso, é uma empresa que produz aqui energia em Portugal e fora de Portugal, atualmente tem mais de 10 mil contactos por telefone para o call center. Isto é uma realidade que acontece não só com esta empresa, mas com qualquer outra. Vou falar aqui noutras conhecidas como a NOS, Vodafone, que não são empresas de energia, mas são empresas que provavelmente já receberam chamadas ou já fizeram, e quando recebem uma chamada ou recebem um alerta a dizer que a chamada vai ser auditada e gravada para fins de segurança e efeitos contratuais. A verdade é que essas chamadas normalmente ninguém as ouve. Portanto, apesar de serem gravadas, servem apenas para o caso de haver um problema de questões contratuais ou questões de, 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 de resolução de algum problema que tenha surgido. Caso contrário, essa chamada nunca vai ser ouvida porque seria muito complexo e muito difícil escalar uma equipa para ouvir chamadas diariamente, e se pensarmos que são 10 mil chamadas por dia, cada chamada com média de 20 minutos, quantas pessoas precisaríamos para ouvir estas 10 mil chamadas diariamente durante 20 minutos? Portanto, era um tempo que era impossível aplicar humanamente. Portanto, neste caso, as chamadas são realizadas e depois não eram usadas para mais nada. O que é que se fez? Todos os dias existe um processo que vai ouvir essas chamadas, portanto, vai ou pegar nas gravações áudio, vai converter para texto, ok? Os LLMs são inteligentes, mas eles recebem qualquer formato, mas na realidade recebem um formato em texto, portanto, a voz, a conversa que ocorreu, é convertida para texto, portanto, é traduzida em áudio, a voz para texto. Depois, o programa, portanto, o algoritmo, vai perceber que produtos e categorias de produtos e questões foram colocadas por parte do cliente, vai também analisar o tempo que o cliente ficou em espera, e vai retirar mais alguns indicadores, nomeadamente se as respostas que o cliente deu, a forma como interagiu, foi positiva ou negativa, para perceber se de facto teve aqui algum impacto. E no final guarda esta informação numa base de dados, que depois é consultada num dashboard com indicadores de gestão. Portanto, qual é que é a média de silêncio que as chamadas têm, quais são os operadores que têm melhor ou pior feedback, portanto, análise de sentimento. Portanto, era aquela questão de qualidade e auditoria que nos indicam no início que vão gravar a chamada e que vão fazer, mas não acontece. Neste caso, passou a acontecer, e de facto tornou mais transparente para a administração a qualidade dos call centers, e nomeadamente estes call centers normalmente são outsourced, portanto são contratadas empresas externas que fazem este tipo de serviço, e assim conseguem também monitorizar a qualidade das mesmas, a qualidade dos técnicos do call center, os produtos e a satisfação do cliente, e também com isto perceber se o cliente está ou não satisfeito com os produtos que a empresa está a vender, e também, dessa forma, também agilizar alterações de mercado, de produtos e de oferta. Portanto, estes são dois exemplos diferentes, um de conversa típica, pesquisa de documentos, preparação, e outro de mais complexo, de análise de voz e extração de conhecimento com base nessa voz. Eu vou só fazer aqui uma pequena pausa para saber se alguém tem alguma questão, se querem colocar alguma nota.
Se querem detalhe algum pormenor destes dois casos, ou se querem saber aqui algum caso, penso que não. Vamos avançar. Portanto, como é que nós implementamos na prática um projeto destes? E isto é aqui que começa a ser interessante para vocês, penso eu, para quem quer tentar colocar em prática nas vossas empresas ou clientes vossos, ou melhorar a qualidade. Portanto, é muito simples de começar, mas nós recomendamos sempre analisar as áreas de maior impacto. Não vale a pena pensar em fazer um projeto destes globalmente. Portanto, definir bem qual é que é a área, portanto, se é no call center, se é na análise de documentos, se é em tarefas repetitivas, se é no envio de e-mails, se é num assistente virtual para comunicar com o vosso público-alvo que interage com o vosso site e ter lá um chatbot a interagir com eles. Portanto, temos que identificar muito bem qual é que é a área que tem de facto maior impacto e maior visibilidade para também perceber o retorno. Depois, dentro dessa área, se for uma área muito extensa, começar por um público-alvo reduzido ou uma área que tenha bem definido o âmbito. Depois perceber de que forma é que vamos medir o impacto de implementar uma tecnologia como esta. Portanto, nós aqui colocamos quantitativas e qualitativas. Portanto, quantitativas é se conseguimos reduzir o esforço humano e, portanto, reduzir o custo diário que temos com a implementação desta tecnologia. Portanto, em vez de termos 2, 3, 20 pessoas a fazer uma determinada tarefa repetitiva, vamos, se calhar, realocar essas pessoas para outras áreas e também com isto poupar. E, por outro lado, qualitativas se, por exemplo, a satisfação do cliente final, se a melhoria da resposta, dos tempos de resposta, por exemplo, vão aumentar. Portanto, não é um custo ou uma melhoria operacional a nível de redução de custos direta, mas vai melhorar a nossa qualidade do serviço ou do nosso produto. E depois o retorno de investimento, como é óbvio. Portanto, perceber quanto é que vai custar o projeto e quando é que vamos ter retorno. Retorno que pode ser, mais uma vez, quantitativo ou qualitativo. Portanto, e o qualitativo é sempre mais difícil de medir, mas nós, quando vamos implementar um projeto, fazemos este trabalho. Portanto, perceber se implementar um projeto vai ter retorno positivo, seja ele a redução de custo ou a optimização dos gastos, ou da melhoria do serviço por parte do cliente. Aqui uma nota muito importante que está na parte de baixo, portanto, melhores práticas. Temos sempre de definir quando é que um assistente virtual vai passar a vez a um humano, ou seja, quando é que ele vai chegar a uma altura em que não consegue interagir mais e terá de passar a sua palavra, por assim dizer. Devemos manter uma pessoa no circuito, portanto, o que é que isto quer dizer? E se calhar, para quem já usou, e nós vamos ver daqui a pouco, os LLMs têm um disclaimer, uma frase em baixo, muito pequenina a dizer, atenção, que as respostas que são geradas carecem de supervisão ou carecem de avaliação técnica. Portanto, podem dar respostas erradas. E nós, quando encontramos uma solução destas, temos sempre em atenção em reforçar esta parte. Os agentes, os LLMs, não são inteligentes, mas podem gerar respostas completamente alucinadas, e é mesmo um termo que se usa técnico na área. Portanto, alucinações é uma coisa que acontece em LLMs. Portanto, eles geram respostas que ler a resposta textualmente está correta, é uma resposta bem construída, com verbos todos bem conjugados. No entanto, não faz sentido nenhum. Portanto, misturou conteúdo de várias fontes e o resultado final não faz sentido. Portanto, é como se pegassem em várias receitas que não têm nada a ver, receitas de doces com salgados, com tradicionais, misturam um arroz de sarrabulho com tomate e com açúcar. Pronto, ele cria a receita, sabemos que aquilo não vai ter um bom resultado no fim, e aqui acontece. Pronto, por isso é que é importante manter uma pessoa no circuito para perceber se as respostas estão a ser bem geradas. E o termo aqui é geradas porque vão ser geradas por um algoritmo. E depois da parte de personalizar o assistente, portanto, garantir que ele fala na língua, na tonalidade, se dirige às pessoas como você ou por tu, se é uma linguagem formal, se é menos formal. Portanto, tudo isto é parametrizável
e devemos sempre adequar o assistente àquilo que a pessoa humana estaria à espera de ouvir. Mais algumas considerações importantes. Privacidade e segurança dos dados. É aqui que uma solução customizada é importante terem atenção, porque os LLMs, os ChatGPTs, DeepSeeks, tudo que nós escrevemos e tudo que nós colocamos nestas aplicações são guardadas nessas empresas e vão ser usadas para alimentar aquela base de dados pública, porque ao estarmos a fornecer dados a estas aplicações, eles estão a guardar e vão usar para melhorar a sua própria base de dados. Portanto, e por acaso aconteceu na última sessão do Speed Talk, em que se pegou em uma informação e colocou-se essa informação no chat GPT. Atenção, tudo que se coloque lá, documentos, se forem documentos importantes e internos e que não podem ser publicamente expostos, não coloquem. Portanto, tem que ter sempre em atenção que a privacidade e a segurança de dados, e hoje em dia com o RGPD, estas soluções que são gratuitas têm uma parte oculta são gratuitas, mas ficam com a informação que vocês colocam lá. Portanto, terem atenção que não devem expor dados sensíveis, seja escritos, seja documentos, para ele poder analisar. A parte da supervisão humana, portanto, os LLMs, estes algoritmos não são perfeitos, estão cada vez melhores e vão tornar-se cada vez melhores. Mas é preciso que uma pessoa valide regularmente se as respostas estão adequadas. E a implementação de limites de segurança, que tem um termo em inglês, que é o guardrail, que são, na prática, as barreiras das estradas, para garantir que estes algoritmos, porque possuem toda a informação do mundo, quando derem uma resposta, dão uma resposta mais limitada dentro de um âmbito bem definido. Porque se deixarem um LLM sem qualquer tipo de barreira, se uma pessoa chegar e perguntar o que quiserem, vai responder o que puder responder. Portanto, não vai ter limites. E acontece, muitas vezes, não haver estas barreiras, implementarem este tipo de assistentes virtuais e são engraçados, eles conseguem conversar, mas depois fazerem perguntas fora do que era suposto responderem e eles vão responder. Portanto, temos que implementar e colocar limites de segurança para garantir que não fazem tarefas ou respostas que não é suposto acontecer. Portanto, que um humano iria dizer, não, desculpe, não posso responder. Ok. Pronto, vou só aqui fazer uma pequena visualização aqui do ChatGPT, que é de facto o mais conhecido, e depois de uh, nosso, portanto, devem estar a ver agora o ChatGPT, certo? Sim, Sim, vamos bom. a ver. Pronto, se usar no ChatGPT, e aqui estou a usar este que é dos mais falados, porque pronto, foi o primeiro que lançou esta onda de LLMs, assistentes virtuais, aquilo que os recomendo se usarem esse assistente, e nem sequer tem a ver com, isto não é uma formação, mas é que se forem colocar informação sensível ou que não querem guardar, usem esta opção cá em cima que diz temporário, para dizer que não querem que seja guardado. Obviamente, isto não vai aparecer no histórico que vocês estão aqui a guardar, não é garantido que o OpenAI, que é a empresa que faz esta solução, não guarde para outros efeitos. Portanto, pronto, depois aqui, o que acontece? Quando tem estas soluções que são genéricas, vocês de facto podem perguntar tudo e mais alguma coisa. Sempre que usarem estas soluções, e aqui vamos ver uma solução genérica, devem sempre colocar que tipo de assistente é que é, qual é que é o âmbito em que vai trabalhar ou responder e que tipo de resposta deve dar. Portanto, aqui podemos dizer, és um assistente virtual da AEIM. Eu posso colocar aqui, poderia colocar o site, só deves responder sobre informações e em português de Portugal. Esta parte é muito importante. Portanto, quando colocamos, nós devemos sempre definir o âmbito, a tonalidade, enfim, esta é uma pequena parte da,
do assistente, portanto, em que temos de definir qual é a tonalidade, quem é que ele é, o que é que deve fazer, em que âmbito deve responder, e depois, pronto, ele já foi buscar aqui alguma informação, e depois a partir daqui é que devemos fazer as perguntas. Portanto, o que é que nós queremos de facto perguntar? Podemos, obviamente, podemos aqui anexar documentos e podemos fazer aqui muitas coisas, mas tudo isto, mais uma vez, vai estar ligado à vossa informação confidencial. E tudo que colocarem aqui vai ser exposto. Portanto, sempre que colocarem aqui alguma coisa, tenham sempre em atenção, mais uma vez, a segurança daquilo que estão a colocar. Porque eu posso vir aqui mais à frente, num próximo modelo que ele seja treinado pelo OpenAI, e a informação que vocês colocarem eu posso vir aqui e posso pesquisar. Acontecia muito no início, as pessoas virem aqui e perguntarem, olha, diz-me chaves do Windows 2019. Ele respondia, ok? Porque as pessoas já tinham colocado chaves e, de facto, conseguiam responder. Portanto, aqui, se eu colocasse aqui esta pergunta, que não deveria dizer, portanto, dá respostas mais assertivas. Portanto, aliás, nem sequer deveria dar a resposta. Portanto, isto é um assistente normal, tal como este existe o DeepSeek, portanto, o chinês, como as notícias referem, existe o Claude, existe o XAI, existe uns do Facebook, da Meta, existem imensos que estão todos os dias a surgir. Alternativamente, podem também usar esta versão, versões públicas, abertas, que podem usar gratuitamente. Existem também soluções privadas que empresas como a nossa, como a Validate, desenvolvem, que têm não só, o que aumentar um pouco, a parte de chat, obviamente como poderiam incluir, tem também, desculpem, só para mostrar aqui esta parte, portanto, esta é a parte visual. Os chats podem ser integrados com browsers, podem ser integrados com WhatsApp, com Teams ou com outra solução que usem no dia a dia para comunicar. As soluções customizadas permitem, como esta, permitem visualizar um conjunto de indicadores sobre o número de questões colocadas, quem é que colocou, qual foi a avaliação que foi dada. Portanto, são soluções que permitem, por exemplo, quem és. Portanto, as perguntas que fazemos já estão contextualizadas, o agente já sabe que é um assistente virtual, para que empresa, com que âmbito, o que é que pode responder ou deixar de responder. Além disso, todas as perguntas e respostas geradas ficam armazenadas naquilo que nós chamamos de um fact-check, como existe o polígrafo da SIC. Portanto, é importante ver as respostas dadas e corrigir, avaliar se a resposta que foi gerada foi bem gerada, sim ou mal, portanto. Podemos corrigir as respostas, porque estas respostas que são corrigidas podem depois ser alimentadas no modelo novamente, e no futuro as respostas já vão ser dadas de acordo com a versão corrigida dessa resposta. Permite-nos ver fontes, e neste caso não foi consultada nenhuma fonte, mas terem documentos, permite-nos ver quais são os documentos que foram consultados e em que páginas para criar a resposta gerada. Portanto, permite-nos aqui dar uma série de mais visualização e mais controle sobre o LLM. Coloque aqui que serviços esta é a empresa Validate. Outra coisa que aqui permite fazer é controlar o histórico, ver o conjunto de perguntas e respostas que foram geradas, mas depois também permite, obviamente, fazer aqui uma série de funcionalidades adicionais. Esta integração, agora cometi um erro, escrito, mas ele foi capaz de interpretar corretamente. Estas soluções customizadas têm uma vantagem que, na minha opinião, obviamente é mais forte, que é a parte da segurança. Portanto, a informação está a ser guardada em base de dados privadas do cliente e nunca na pública que o agente possui. E esta é a parte, de facto, mais importante e mais interessante, que faz com que dados sensíveis, como chamadas, como documentos internos, como e-mails, possam ser usados e trabalhados com estes assistentes virtuais sem risco da exposição dessa mesma informação para a internet. E é aqui que, de facto,
as soluções customizadas vão ajudar bastante. Exatamente. Pronto, aqui só para concluir, e temos aqui cerca de ainda 20 minutos. Esta conclusão é um bocadinho, como é que é dizer, difícil. Pode ser um bocadinho difícil de pensar no futuro, mas hoje em dia a inteligência artificial é usada como ferramenta, portanto, complementa tarefas. Por exemplo, se tens algum problema, algum texto que queremos melhorar, nós vamos ao ChatGPT e dizemos, olha, cria-me este texto para esta campanha de marketing, ou tem este documento que tem de ser trabalhado, corrige-me o documento, e o LLM, o agente, vai, de facto, fazer essa tarefa. Já estamos a trabalhar em 2025, é de facto este momento em que estamos a colocar o inteligência artificial como um colaborador. Portanto, ele não só vai ajudar o colaborador, a pessoa, mas também vai fazer tarefas por essa pessoa. Portanto, o envio de e-mails, o ouvir chamadas e extrair daí conteúdo, o responder automaticamente a clientes através das várias plataformas, WhatsApp, Teams ou outras que usem, portanto, para comunicar. E se calhar alguns de vocês já ligaram para os call centers e já recebem um assistente. Agora, eu estava aqui a pensar no Serviço Nacional de Saúde, não é? Que tem um assistente também, que para triagem já começa a fazer, e, na minha opinião, faz todo sentido que triagens e tarefas repetitivas, como até emissão de atestados, sejam automatizados, porque, de facto, reduz a carga, o volume de pessoas na afluência às urgências. Portanto, há muitas tarefas que vão ser transferidas para agentes, para assistentes virtuais, e isso vai trazer, obviamente, tempo livre ou espaço para que as pessoas façam outros tipos de tarefas mais complexas. Com o evoluir, e não estamos muito longe de chegar a essa parte, vamos ter o inteligência artificial como manager. Portanto, ele vai ser o nosso diretor. Em vez de sermos nós a mandarmos na inteligência artificial, vai ser ela a mandar em nós. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que o agente, o assistente, vai ligar-nos ou vai nos enviar uma mensagem e dizer: "Olha, não te esqueças que hoje tens de fazer estas tarefas, ou fizeste mal este documento, enviaste um e-mail fora do tempo, ou então tens que ir levar o teu filho a passear." Enfim, vai tomar conta das nossas vidas de uma forma mais ativa. Um, do ponto de vista e se nós pensarmos até nos pórticos, não é, das autoestradas, em que agora são automáticas, tínhamos a viver já há muitos anos, mas os portageiros desapareceram praticamente. Um, aqui neste ponto, cabe ser um bocadinho óbvio que temos que fazer um upskill das competências das pessoas que podem ser substituídas por inteligência artificial, mas neste caso é tentarmos ver um assistente como um manager. Portanto, poderá, em vez de ser um diretor a dar as tarefas aos seus colaboradores, por exemplo, a linhas de produção, ser um assistente virtual a dizer qual é que é o escalamento das pessoas, que tarefas é que têm de fazer, verificar a produtividade dessas pessoas, se estão ou não a ser produtivas. Enfim, há certas tarefas que nós podemos ver que vão substituir as pessoas de cargos mais elementares, mas na realidade temos de pensar que esses assistentes também vão substituir pessoas de cargos médios, ok? Portanto, ninguém está a salvo que um assistente possa substituir-nos a nós no nosso trabalho, ok? Pronto, e com isto queria só deixar este como efeito de conclusão que estamos cá para ajudar no que for preciso. Espero que esta apresentação tenha sido benéfica para esclarecer alguns pontos. E agora, se calhar, temos aqui pelo menos 10 minutos de questões, perguntas. Deixo agora. Obrigada, Ricardo, pela apresentação. Fiquei preocupada agora com isso. Ninguém está a salvo. Portanto, não devemos pensar nessa perspectiva assim. Devemos pensar realmente em como nos pode ajudar a fazer mais e melhor, não é? E mais rápido. Portanto, que achei que isso sim é interessante. Eu deixava aqui o espaço em aberto agora para quem quiser colocar alguma questão ou dar algo, no fundo, ou fazer aqui alguma intervenção, a comentar. Portanto, não tem necessariamente de ser uma questão. Eu vi que o Ricardo deu aqui dois exemplos de aplicação para a indústria e para a energia, mas que
com necessidades completamente diferentes, aqui 2 empresas, não é? Portanto, uma bem mais complexo, mais complexo do que o outro. Não sei se há aqui empresas de outras áreas ou que queiram colocar aqui alguma questão, como é que estejam à vontade, abrir o micro ou enviar por escrito, portanto, aproveitar que o Ricardo está cá para podermos esclarecer esta, esta questão também que falou do chat GPT, de colocarmos lá a informação, é realmente muito sensível. Nós temos de ter muito cuidado com o que colocamos, porque realmente nós pensamos que usamos o chat para buscar informação, mas também estamos a usar o chat para colocar a informação, não é? Portanto, a É, nossa informação fica lá, não é? o Portanto, não serviço é quero. gratuito, estes serviços são gratuitos, têm Claro, obviamente uma componente paga de subscrição, estes serviços públicos. No entanto, o gratuito vem sempre com claro. algo que está oculto, e neste caso é a recolha de informação. É um pouco como as redes sociais, como o Facebook, por exemplo, ou o Instagram, que o modelo de negócio, que hoje em dia é mais publicidade, mas o principal modelo de negócio destas redes sociais é a venda de informação. E aqui A informação ainda correta. mais. Portanto, a informação é o que eles usam para treinar estes algoritmos, e a parte gratuita é para garantir que têm informação suficiente para continuar a melhorar. Portanto, é um pouco como os carros autónomos da Tesla. Portanto, eles Sim. precisam que os carros andem nas ruas e que tenham acidentes para perceber como melhorar o algoritmo para que no futuro não tenha aquele tipo ou tipologia de acidente. E aqui é igual. Portanto, quanto mais informação nós colocarmos nestes assistentes virtuais gratuitos, as empresas agradecem, porque nós estamos, na prática, a ensinar informação, a dar as informações novas, e esta parte de dar convém que seja com consentimento. Cautela, sim. É, Sabe que efetivamente aquilo que está a fazer é este, para as empresas deve ser um assistente virtual, não destes, mas de facto um que seja controlado e que a empresa saiba onde está a sua informação e que de facto possa não estar a transmitir essa informação com toda a gente, não é? Portanto, que possa ter ali o que mostrou de seguida, não é? Portanto, que é importante, que é desenvolvido pela Value Date, correto? Também é sim, este é sim, neste caso vocês. é por nós, mas obviamente há muitas empresas Há que o outras, claro, fazem. sim, 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 claro, este Aqui que a parte mostrou, importante é que, por exemplo, no caso da indústria, ou noutras áreas, mas da indústria, neste caso, no exemplo que eu mostrei, é também preciso garantir que nós sabemos quem é que fez a pergunta, e que resposta é que foi dada àquela pessoa. Portanto, claro, controlar não só que a informação não é partilhada com mais ninguém, mas também haver um controle ou uma validação das respostas que estão a ser entregues às pessoas, para garantir que, por exemplo, e nós também temos um caso em que o assistente virtual responde a questões de recursos humanos, sobre dados de férias, dados salariais, e garantir que as respostas que estão a ser dadas são, de facto, as corretas. corretas, claro, faz É, todo sentido. porque depois pode acontecer e já aconteceu no início, não é? Estas alucinações, o assistente indicar que a pessoa tinha 25 dias de férias e não tinha, porque já tinha consumido 12, e portanto 25 era o normal naquela empresa. No entanto, o valor final, a resposta certa era Eram menos, 18, claro, sim, sim, era o sim. menos. E o que aconteceu foi Essas que, alucinações são boas, dessa estou a brincar. pronto, mas gerou aqui uma confusão por parte do colaborador, que Claro, estudou claro, depois a parte é dos recursos importante. humanos, que a resposta dada não Não, coincidia não com. estava, claro, não estava correto. É importante, sim, é importante que seja automatizado, é importante que isto funcione, mas lá está, que a informação que passe que seja adequada e que seja correta, porque senão vai, em vez de ajudar a facilitar, vai a complicar tudo, não é? Portanto, tem que ser Exatamente. aqui, não é? Por Portanto, isso por isso vamos é que tomar também cuidado. definir bem o piloto ou o projeto que se quer implementar, as áreas em que de facto a inteligência artificial pode Sim, ajudar. Às vezes até pode haver áreas que nem se tinha pensado e que são até muito mais vantajosas e fáceis de implementar e com melhores retornos. Portanto, é que temos que perceber bem de que forma é que podemos colocar a inteligência artificial, algum assistente, a criar valor ou a reduzir custos na nossa empresa. essa análise inicial eu percebi que era importante. Eu até achei aqui que definir sempre no início qual a área mais importante e sim. Não sei se vou voltar aqui a lançar o desafio. Há alguém que aproveitar que o Ricardo está disponível para responder. Alguém quer colocar alguma questão, alguma dúvida? Acho que não. Significa que Pronto, o eu Ricardo só foi.
Assim, eu só para dar também aqui esta nota sobre a questão Sim, da análise inicial. Isto porquê? Porque implementar um projeto, imaginemos, tem um custo fechado. Vou dar um valor, mas vou dizer que custa 10 euros. No entanto, isto é um serviço que tem depois um custo de máquinas que vão estar sempre a funcionar. E nós temos um cliente, e temos ainda o cliente, mas o problema é que para suportar um sistema destes, dependendo do volume que estamos a falar, pode ser sim, preciso um computador fraco, um computador pequeno, ou uma coisa muito maior. Isso também tem um custo depois que se tem de ter em consideração. E muitas vezes o projeto até pode ser fácil e rápido de implementar, mas depois o custo para suportar esse projeto no dia a projeto. dia, que vai ser Uhum. sempre depois mantido, e não estou a falar de serviços, não estou a falar de software, estou a falar de máquinas, não é? Hardware. Sim, Era demasiado alto e de facto o retorno no final não era assim tão bom quanto o que se esperava. Portanto, o projeto até foi rápido de implementar, foi, vamos dizer, barato, mas depois a manutenção mensal a nível de máquinas, de não serviço, compensava. Eu não poderia não compensava, compensar. exatamente. Pois, Portanto, tem, portanto, que isto tem que tem que haver esta ser, análise claro, e, já e não percebo. vale a pena só implementar só porque temos que entrar na onda. Temos que perceber exatamente se vamos ter um retorno, porque se o retorno, seja ele qualitativo ou quantitativo, não for de facto identificado como uma mais-valia, então mais vale não fazer, ou então usar isso apenas como um efeito de marketing, como existem muitas empresas que até as escovas de dentes dizem que têm inteligência artificial, porque dizer que se tem inteligência artificial, hoje em dia vende, não é? Portanto, a gente tem lá a dizer que qualquer produto ou qualquer empresa tem inteligência artificial em algum momento, não é? Na frase. Claro. Eu entendo, mas lá está, é importante aqui e para isso mesmo é que existem empresas como a vossa, que é para também ajudar aqui as empresas a perceberem o que é preciso fazer, o que é preciso aplicar, que custo é que vai ter, portanto, para perceber o sentido também que faz ou não. Portanto, eu, se de facto surgirem dúvidas, ou eu acredito também que possam não querer estar a expor aqui e queiram falar diretamente com o Ricardo, ele deixou os contactos dele, mas nós iremos partilhar essa informação também por e-mail com todas as pessoas que estão a assistir. Iremos enviar a apresentação que o Ricardo também nos fez aqui e iremos igualmente enviar um questionário de avaliação, de satisfação, digamos assim, desta Speed Talk, para percebermos o que é que acharam da mesma e já agora, para poderem dar sugestões de outros temas que podem ser também abordados nestas talks, porque o objetivo é realmente podermos levar mais informação até às pessoas, até às empresas. Quanto à EMINHO, gostaria só aqui de referir que os nossos próximos eventos, temos amanhã em Amar já a apresentação da Stone Gal, que é uma feira, uma expo e congresso internacional de pedra natural que vai acontecer em Vigo em junho, e a apresentação é amanhã cá, portanto, em Amares, podem se inscrever no nosso site. No próximo dia 18 teremos um Executive Breakfast com a Abreu Advogados sobre inspeções tributárias, e no dia 27 teremos um Sunset sobre oportunidades da indústria da defesa, que vai acontecer em Barcelos. Portanto, temos vários eventos. Eu aconselho a visitarem a nossa página da AEMinho para também poderem perceber o que é que esses eventos contêm, o que é que vai ser abordado, como é que fazem para se inscrever. Portanto, contamos também com a participação de quem puder estar. Ricardo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado, eu. É importante falarmos sobre inteligência artificial. Como disse muito bem, mostrou aqui cronologia, portanto, mostrou que ela já está, também estando connosco, mas que agora, que já com diferentes formas, não é? De uma forma mais, já está muito mais implementada nas nossas vidas e vai continuar assim. E 2025 parece-me que realmente é um ano muito importante no que se refere à inteligência artificial, também falou sobre isso. Um, e por isso, obrigada. Qualquer coisa também temos os contactos da Validate e até à próxima a todos. Ok. Obrigada, Obrigado. fique bem.